O sucesso nem sempre traz alegria, e isso foi uma lição que quase custou a vida do Peter Schilling após a sua canção Major Tom virar um hit ao redor do mundo em 1982, nesta edição do Resumo do Som. Resumo do Som. A história de hoje começa onde outra termina. O jovem alemão Pierre Michael Schilling, de apenas 14 anos de idade, vai morar com sua avó após sua mãe solteira tentar o suicídio em 1970. Aliviado por deixar para trás uma infância difícil, o Pierre encontra o prazer nos esportes e na música e descobre que tem talento para as duas coisas. Mas logo é forçado a fazer uma escolha quando recebe uma proposta de contrato do maior clube da sua cidade natal, o Stuttgart. Consciente de que havia muitos outros jovens atacantes talentosos e que seria muito difícil brilhar dentro do clube, o Pierre escolheu a música, tocando em vários grupos de rock, mas sem muito sucesso. Em 1976, após servir o exército alemão, ele lança seu primeiro compacto com músicas próprias, seguido por outros 2 compactos em 1979 e 1980, desta vez por uma grande gravadora, a RCA. Ao mesmo tempo, Pierre conseguiu um emprego em outra gravadora, a WEA, como assistente de merchandising. Suas funções variavam entre substituir vendedores de férias até acompanhar artistas em turnê. E no verão de 1979, o Pierre teve que fazer outra escolha difícil depois de receber uma oferta para trabalhar com um cargo melhor na sede da WEA, oferta que ele recusou, já que sua carreira como artista era importante para ele. Mas foi apenas em 1981 que Pierre deu seu primeiro passo para o estrelato ao se juntar ao guitarrista croata de metal Armin Sabol para criar sua própria versão da New Wave alemã. Essa parceria, assim como os contatos que ele fez durante seu trabalho na WEA, possibilitaram a ele produzir seu primeiro LP pela própria gravadora, Filha Insisting, em 1982. E foi durante os trabalhos de composição para este álbum que surgiu a música Major Tom, ou melhor, Major Tom für Losgelost, já que foi gravado em alemão. Armin estava no pequeno apartamento do Pierre quando começaram a compor a música. Como as paredes eram muito finas e eles não podiam fazer barulho até tarde da noite, eles gravaram suas ideias em uma fita demo com o volume da guitarra bem baixinho. O fato do som da guitarra ter sido captado dessa forma resultou em uma sonoridade diferente do normal. E ao levarem as ideias para o estúdio, onde poderiam tocar a guitarra com volume normal, o Peter e o Armin logo perceberam que o som da demo tinha muito mais personalidade. E assim, apesar da aparelhagem de ponta no estúdio, eles reproduziram o que haviam feito na gravação caseira. Pierre não tinha ideia de que essa canção garantiria a ele um lugar entre os artistas alemães mais reconhecidos do mundo, ao lado do Falco e da Nena. E foi nessa época também que ele resolveu adotar o nome Peter Schilling, tentando se aproximar mais do mercado inglês e americano. Peter Schilling se considerava um arquiteto da música e não um músico propriamente dito. Ele sempre pensou cada instrumento como um elemento que deveria ter vida própria, trabalhando em conjunto para criar a melodia, inclusive a sua voz. Ele diz que os cantores são como pianos, você aperta as teclas e as notas saem naturalmente, mas ele se considera um sintetizador. É preciso ajustar os botões, mexer aqui e ali até que a voz dele fique do jeito certo. 4, 3, 2, 1, earth below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling home. E em Major Tom é possível ver tudo isso de forma bem clara. A canção começa com um riff de sintetizador tocado por Gonzo Bishop.
seguido pela bateria precisa de Kurt Kress, pelo baixo marcante de Gunther Gebauer e pela guitarra de Armin Sabol. Peter Schilling conta a saga de Major Tom, personagem famoso em outra canção, Space Oddity, de David Bowie. Apesar de admitir que o nome foi inspirado no Bowie, Peter diz que a ideia principal veio muito antes, quando ele assistiu o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, no cinema, no final dos anos 60, e ele saiu de lá uma pessoa diferente. O espaço ainda era um mistério absoluto para a humanidade naquela época, e até o Kubrick aparecer não haviam imagens tão realistas dele no cinema. E vamos lembrar que no final dos anos 60, o Bowie ainda não era o Bowie do Ziggy Stardust, que surgiria anos mais tarde. Mas Peter admite que é muito difícil escrever qualquer canção sobre um astronauta e não cair nos mesmos temas que estão em Space Oddity: falhas técnicas na nave, o medo de não retornar à Terra e a saudade das pessoas amadas, como a esposa e filhos. Mas o que Peter Schilling percebeu com o filme do Kubrick foi que ele sempre teve uma fascinação pelo silêncio da vastidão do espaço e a sensação meditativa que essa ausência da gravidade proporcionava. Foi ali que ele decidiu que um dia escreveria uma canção sobre essa sensação. E é exatamente isso que Major Tom é. Não é uma continuação de Space Oddity do Bowie, que aliás já fez isso na canção Ashes to Ashes de 1980, e sim uma realidade alternativa. Quando saiu o LP de estreia do Pierre em 1982 com o nome Peter Schilling, todo cantado em alemão pela WEA através do selo Peer Music, Major Tom não demorou para chegar ao topo das paradas nos países de língua alemã. Animados com o sucesso, a gravadora resolveu lançar uma versão do álbum totalmente em inglês, visando o mercado de língua inglesa. Coube ao músico canadense David Lodge tentar traduzir a letra mantendo a mesma ideia do original, mas existem algumas diferenças. A versão alemã é mais sombria e existencial, sugerindo que o Major Tom morre no espaço. Já a versão em inglês é mais melancólica, esperançosa e sugere um retorno, embora a narrativa ainda seja ambígua sobre se ele sobrevive ou não. Com a versão em inglês de Major Tom, Coming Home, Peter Schilling chegou à posição de número 14 nas paradas da Billboard americana no outono de 1983 e foi um sucesso mundial, o que ajudou o álbum Error in the System a chegar ao topo das paradas em vários países. E que tal ouvir Major Tom novamente, mas desta vez com outros ouvidos? O sucesso de Peter Schilling foi tão avassalador que ele não conseguiu lidar e processar tudo o que estava acontecendo. Ele se tornou uma estrela global da noite para o dia e teve sua vida radicalmente alterada. Ele não podia mais andar nas ruas das cidades por onde passava e nem mesmo trabalhar no mundo da música da mesma forma. Ele se viu trabalhando no mesmo estúdio com o The Police em Nova York e explicando ao guitarrista Andy Summers como ele tinha conseguido aquele som de guitarra de Major Tom. Ele começou a andar com figuras lendárias da música em Los Angeles, como o guitarrista Lindsey Buckingham, do Fleetwood Mac. Tudo aconteceu tão rápido que ele simplesmente não conseguiu assimilar e teve uma crise física e mental. Ele não conseguia mais compor suas canções porque a pressão de reproduzir e manter o sucesso se provou paralisante. Ele não tinha um minuto de descanso, viajando, participando de programas de TV e rádio, dando entrevistas para jornais e revistas e tentando compor o álbum seguinte. E foi demais para ele. Um ano após o sucesso de Major Tom, Peter Schilling foi até o escritório da gravadora e pediu para ter seu contrato cancelado. Ele estava tão debilitado, pesando apenas 54 quilos e visivelmente exausto, que o diretor aceitou o pedido na hora, mas tentou convencer Peter a reconsiderar sua posição, revelando que ele poderia fechar um show no Madison Square Garden se ele quisesse. Peter não quis e se afastou por 12 anos da indústria musical para entender quem era e descobrir o que queria fazer da vida. Quando Peter Schilling retomou a carreira,
A fama e o dinheiro tinham ficado para trás, mas ele finalmente estava feliz fazendo música. E continua assim até hoje na sua terra natal, que lhe deu um presente inesperado quando o Major Tom se tornou um dos grandes símbolos da Eurocopa 2024, realizada na Alemanha. Apesar de originalmente não ter ligação direta com o futebol, a música foi escolhida para ser tocada após os gols da seleção alemã. A música transcendeu o ambiente dos estádios e passou a ser cantada espontaneamente por torcedores em fanzones e festas relacionadas à Euro 2024, tornando-se um verdadeiro hino popular do torneio. Eu sou Xi, obrigado por me acompanhar em mais uma edição do Resumo do Som. Mês que vem eu volto com outra história de outro sucesso dos anos 80. Até lá! Resumo do som.